proclamação ser algo democrático. Ser algo mais do que democrático, ser algo bíblico, porque é para todo mundo, graças a Deus. E como eu fui impactado ao ser cuidado por uma visão tão bonita, gente. Como é gostoso ver que Deus tem algo para todos nós no serviço do Senhor, algo para todos nós em termos ministeriais. Como é bonito de ver isso. Não sei se você está aqui hoje, talvez eu não sei qual é a sua experiência com pequenos grupos. Uma coisa eu posso te garantir, meu querido, se a ferramenta é usada de uma forma certa, com o cuidado certo, sem abuso teológico, abuso de liderança, no lugar onde o serviço é quem manda e não a ordem, meu querido, nós vivemos um avivamento. É o que nós temos vivido. Nós não somos perfeitos, não. A gente tem coisa para melhorar pra caramba. Aperta um parafuso aqui, acontece um negócio, eu observo, os líderes observam também, aperta aqui, ajusta. Para isso que a gente tem os nossos treinamentos de liderança toda quarta-feira, às 18h45. Para todo mundo, tá, gente? Mas é bonito de ver a igreja se cuidando e fazendo valer a proclamação do evangelho. Se você não faz parte de uma célula, eu te peço um negócio, experimenta. Experimenta ser cuidado, nada é proibido, nada é obrigatório, de jeito nenhum. Como o próprio pastor Josué falou. Se você quiser experimentar, eu te desafio a fazer isso. No final, vai aqui no balcão, o balcão Conexão que tem aqui fora, e fala, eu queria conhecer uma célula. Vai ser um grande prazer a gente receber você. Nós também daqui a pouco celebraremos a ceia do Senhor. Hoje é uma manhã maravilhosa. Celebrar a morte e a ressurreição de Cristo é algo maravilhoso. A gente faz isso através desse símbolo tão importante. Essa semana, gente, eu e minha família, nós passamos por momentos, assim, tensão no caldeirão, né? Meu avô e minha avó foram detectados com Covid, um com 91, outro com 92 anos. Vocês imaginam a loucura. Eu fui internar meu avô, eu não sabia que ele ia ficar internado. Chegou lá internado, daqui a pouco a minha mãe ia ficar com ele no quarto, e o médico, a saturação foi lá para baixo, e um monte de complicação. Tadinho, eu vi meu avô, eles fazendo pulsão, né, na artéria. Tadinho, ele sofrendo e eu até saí, eu não sei como é que esse povo médico consegue ser médico. O Henrique tá aqui, ajudou a gente pra caramba. Pra mim isso é uma vocação, rapaz. É muito sofrimento. E a gente sabe, eles velhinhos, a gente ficou muito preocupado com a vida deles. Hoje, assim, glória a Deus, eles estão se recuperando bastante. Parece que meu avô recebe alta amanhã. E a gente tá muito feliz, mas muito feliz. Mas a semana foi uma semana difícil. Foi uma semana difícil, eu não dormi algumas noites. A família não dormiu, a gente buscou, a gente chorou e tudo mais. Isso me fez refletir sobre algumas coisas. Na verdade, o que eu vou pregar hoje, eu prego para mim, gente. Eu vou pregar para mim hoje. Eu vou falar sobre a relação de Deus e o sofrimento. E como que por diversas vezes a figura de Deus ela foi distorcida nessa relação do sofrimento e Deus. Quem é Deus no sofrimento? Quem é Deus na relação humana com o sofrimento? Por isso o tema, socorro Deus. E mais que isso, eu queria usar um texto, e o texto está lá em Salmo 121, verso de 1 a 2. Eu vou tentar desconstruir algumas coisas. Alguns ídolos no nome de Jesus vão cair hoje, ídolos importantes. Então eu queria que você me desse, primeiro que você tivesse paciência comigo. Deixa eu desenvolver. Mas eu vou tentar tirar algo, vou quebrar primeiro, tá? Salmo 121, versos de 1 e 2, diz o seguinte. Eleva os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós vamos até aqui, esse é o salmista falando, a gente vai entrar daqui a pouco no texto e entender melhor. Harold Kushner, que foi um rabino, ele escreveu um livro que se intitulava Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. Interessante o tema, né? Eu motivo quem quiser comprar. Leiam esse livro. Harold de Haroldo, né? Harold Kushner.
quando coisas ruins acontecem com pessoas boas. Ele vai falar sobre a questão do sofrimento humano. Na verdade, Kushner não é um teólogo falando sobre a experiência do sofrimento humano. Não, Kushner ele teve um filho que morreu aos 14 anos. Aos 14 anos. Ele morreu de uma doença muito esquisita. É uma doença, ele morreu com 14 anos, mas a criança tinha aparência de 60 anos. Por causa de uma degeneração, a criança envelhecia. E ele viu o filho dele definhar. E definhou a ponto de, aos 14 anos, morrer. Aí, durante esses 14 anos, essa peregrinação fúnebre, essa peregrinação necrófila, Kushner ele teve que rearrumar algumas coisas dentro dele. Ele teve que reaprender a ler a Bíblia. Na verdade, não só reaprender a ler a Bíblia, ele pensou assim, eu já não consigo mais ensinar aquilo que eu ensino. Talvez ele pensava, eu não creio nesse Deus com letra minúscula que eu próprio criei. Pois o sofrimento sempre é um problema. Nós vamos falar hoje sobre uma teodiceia. Como a gente explicar isso tudo? O sofrimento sempre é um problema. A maneira como as pessoas tentavam consolar o Kushner era a pior possível. Sabe? Na verdade, da mesma forma, muitas vezes, a maneira como as pessoas nos consolam de um sofrimento forma uma imagem de Deus que não dá conta da realidade para lidarmos com o sofrimento. Vocês vão ver. Sabe? Teologias, mais do que teologias erradas, são, vamos dizer assim, são diabologias. Que criam um Deus diabo. Que criam, talvez, eu diria assim, um Deus anticristo. Um Deus que não fala muito a respeito da imagem de Cristo, inclusive nas Escrituras. As pessoas chegaram para Kushner para consolar e elas usavam alguns argumentos. Você quer ver qual era o argumento? Eu vou descrever o livro aqui agora um pouquinho. Mas vale a pena comprar mesmo assim, não é spoiler não, tá, gente? E Kushner começa a desconstruir, é isso que eu quero fazer, eu quero pegar vocês pela mão agora e levar vocês num processo de desconstrução da imagem de Deus em relação ao sofrimento. As pessoas chegavam e falavam assim, quer ver? Olha só, nós estamos sofrendo porque nós merecíamos sofrer. E tem texto bíblico para isso. Nós sofremos porque merecemos. Alguma coisa aconteceu na nossa vida e a gente merecia sofrer. E aí eu abro um grande parênteses, uma advertência. O Ministério da Saúde adverte. Ler a Bíblia com as lentes erradas faz mal à saúde. E a verdade é o que diz em Isaías capítulo 3, versículo 10. Olha, vê se não faz sentido. Digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto das suas ações. Mas ai dos ímpios, pois tudo lhes irá mal. Terão a retribuição pelo que fizeram as suas mãos. Perceberam? O justo fez justo, por isso foi bem. O ímpio foi ímpio e fez coisa errada, por isso foi mal. Isso aí, dentro do evangelho, dentro do estudo da teologia, tem um nome, que hoje foi dado outro nome para isso. No Antigo Testamento, essa teologia era chamada teologia da retribuição. Eu faço algo de bom, recebo algo de bom. Eu faço algo de ruim, recebo algo de ruim. No Novo Testamento, nos dias de hoje, essa teologia recebeu o nome de teologia da prosperidade. É algo que se retribui. Dou, recebo. E a gente faz isso com todas as questões relacionadas ao sagrado e às relações sociais. A mentalidade aqui é, para quem faz tudo certo, tudo vai certo. Para quem faz tudo errado, tudo vai dar errado. Desse jeito, quando surge um sofrimento na vida de alguém, não falta gente para perguntar qual que é o seu pecado. Não falta gente para perguntar o que você fez de errado para estar sofrendo assim. Vocês lembram de um personagem que fala sobre isso, Jó. E o livro de Jó, inclusive, foi um livro que foi feito, foi confeccionado, que um dos objetivos era quebrar essa teologia maléfica, essa teologia do diabo, que era a teologia da retribuição. O livro de Jó era um homem bom, justo e mesmo assim sofreu. E colocou-se na categoria da questão óbvia da inerência humana.
No mundo tereis aflições. Jesus não enganou. Ah, mas era só para os ruins. A aflição não, para os bons também. Então a questão é que os próprios sábios de Israel, à medida que o tempo foi passando, já não acreditavam mais que essa era a única questão que poderia abarcar a relação do sofrimento com o homem. Se é que ela serve ainda. Isso não encontra base nas Escrituras. Percebam, mesmo no Antigo Testamento, em Jesus, então, isso explode. Mas no Antigo Testamento, a teologia sapiencial, a literatura sapiencial já apontava para o lugar certo. Veja, Salmo 103, versículos 10 a 13, diz o seguinte: bendito é Deus, que não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Está claro. Bendito é Deus que não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que temem. Perceba? Não nos trata conforme as nossas iniquidades. Não nos trata conforme as nossas iniquidades. E aí começam a partir daí pensamentos equivocados e julgamentos equivocados. Você não consegue engravidar, sabe por quê? Sabe por que seu ventre ficou estéril? Porque você um dia fez um aborto. Sabe, você não consegue ter uma família boa, sabe por quê? Porque um dia você traiu. Sabe? Você não tem uma vida financeira boa, sabe por quê? Porque um dia você pecou. Essa mentalidade, gente, de que as pessoas que cometem erro fazem por merecer o sofrimento, não encontra sustentação na tradição bíblica, não encontram. Claro, gente, é claro que os nossos pecados trazem consequências para nós. Ninguém está tirando isso da conta. É claro que quando a gente planta vento, por diversas vezes colhemos ventania. É claro que essa lei da semeadura, cuidado com o que eu falo, eu não quero ser confundido, mas essa lei da semeadura se aplica às relações, mas, mas atribuir o sofrimento à tragédia, atribuir o sofrimento à dor, atribuir o sofrimento a um ato punitivo de Deus, não tem base nas Escrituras. Deus não se relaciona conosco na lógica da retribuição. Não. Isso é forte. Atribuir uma relação causal moral a um sofrimento, a uma tragédia, é tão cruel quanto a tragédia em si. Tão cruel. Segundo argumento, aí você pode dizer assim: mas tem aquele sofrimento que Deus manda para que a gente possa ser educado. Um sofrimento pedagógico, sabe? Para nos fazer melhorar. Afinal, Deus diz assim: a árvore que dá fruto, ela corta, ela poda para que dê mais fruto. Podar, isso mesmo, aperfeiçoar. É verdade que o sofrimento é pedagógico, é verdade. É verdade que o sofrimento faz a gente crescer. Pô, é verdade. É verdade que a Bíblia diz que o sofrimento produz. É verdade. É verdade que ele tem capacidade de desfazer o supérfluo da nossa vida. Realmente, no final das contas, no momento de sofrimento, a gente tira tudo que é supérfluo. E a gente fica realmente com o que é essencial. Sabe, quando a gente sofre, a gente presta mais atenção aos essenciais. Sabe que fora do sofrimento, a gente tende a negligenciar. O sofrimento tem essa capacidade purificadora. Sabe, purificadora, essencial, das basicalidades. O sofrimento nos aperfeiçoa. Mas, gente, dizer que Deus faz a gente passar por uma tragédia para sermos seres humanos melhores é colocar Deus na condição de sadismo. Deus não é um sádico. Deus não usa esse mecanismo único exclusivamente falando assim: vou lá torturar, porque é na tortura que nasce algo bom. Deus não podia fazer de outra forma? Será que Deus não pode transformar a nossa vida sem estar possuído dessa pulsão sádica? Será? Será que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para nos colocar no centro de onde Ele nos quer? Será? Será que não é suficiente, gente?
Talvez o terceiro argumento você pode dizer assim, isso que você está passando não é necessariamente para te educar, é para te disciplinar, sabe? Disciplinar não é para simplesmente produzir, é para disciplinar, porque o pai repreende o filho a que ama. Sim. De vez em quando, sabe, gente? Deus pesa a mão em nós, é verdade, mas há um limite nessa disciplina, há um limite. Vocês lembram o que aconteceu com Abraão e Isaac? Foi claro, Deus pediu Isaac a Abraão, existia um ensinamento ali, mas percebam, Isaac não morreu. Percebam, há um limite, Isaac foi poupado. Aí você pode dizer assim, não, mas tem gente que diz o seguinte, Deus está te mandando um sofrimento para te proteger, para evitar que você tenha um sofrimento ainda maior depois. Mas como assim? Um sofrimento que protege o sofrimento? É tipo o que aconteceu outro dia que trouxeram água do Jordão para vender, olha só, água de Israel para você. Daí chegou e falou assim, claro que isso aqui não é água pura que eu estou vendendo, é água do Brasil diluída na água do Jordão. Eu falei, água diluída em água. Me explica esse negócio. É lógico, gente, olha aqui, como assim? Não podia não ter sofrido? Não podia fazer de outra forma? Não faz sentido. A verdade, gente, deixa eu explicar para você. A verdade é que nós, seres inteligíveis, cognósticos, que usam a reflexão como segundo momento, nós, teólogos de plantão, nós que fazemos teologia no Facebook, e teologia de uma certa forma geral, porque todo mundo tem dentro de si um pouco de juiz de futebol, um pouco de teólogo, todo mundo tem dentro de si. A verdade é que nós, sacerdotes, teólogos, tentamos justificar o sofrimento. Colocamos e categorizamos o sinistro e tentamos dar sentido a ele. E aí, o que fazemos é colocar Deus em algumas condições. E eu vou começar a explicar. A gente coloca Deus ou na condição de tolo, ou na condição de sádico, ou na condição de ruim, ou na condição de inconsequente, ou de incompetente, ou de um Deus maligno, que faz o mal para aliviar um mal ainda maior. Essa é a verdade. Talvez uma outra coisa que você fale em relação ao sofrimento, você diga assim, Deus está te mandando mal porque Ele quer te abençoar. Afinal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Primeiro que a leitura é diferente desse texto. A gente não vai entrar no preceito teológico agora. Mas, inclusive, as coisas ruins que acontecem com você. Você deve falar assim, todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Inclusive as coisas ruins, sabe? Na verdade, as coisas ruins, elas são boas. É até verdade. É verdade que tem coisas ruins que acontecem que achamos que é ruim, mas na verdade depois até agradecemos que as coisas aconteceram. Isso é verdade. A verdade acontece. Mas muitas vezes nós fazemos malabarismos para explicar todas as coisas que cooperam. Nós somos juízes de Deus, essa é a verdade. Nós tentamos absolver Deus. Agora, uma coisa importante. A verdade é que a gente tem uma mania de tentar inocentar Deus e uma mania de colocar Deus como fator causal de tudo. Ele é o fator causal. Ele é o fator causal. Mas aí eu fico imaginando, gente, que isso faz com que nós andemos com medo de Deus. Ele se torna pra gente um algoz. Isso faz com que a gente ande com medo de Deus e de que Ele vai nos fazer sofrer. De Deus vem o sofrimento. Sabe? A verdade é que todas essas teologias colocam Deus como causa de algum sofrimento. Esse Deus manifesto em Cristo não contempla essa realidade. O Deus manifesto em Cristo não representa isso tudo. A verdade é que há várias maneiras de relacionarmos Deus com o sofrimento. E a gente volta a Harry Kushner. E o que acontece lá com o livro, quando coisas ruins acontecem com pessoas boas, é que Kushner ele vai destruindo todos os deuses que vão sendo criados a partir de um sofrimento. E ele vai literalmente sendo um idolocrasta, ele vai quebrando todos os deuses com letra minúscula. Ele vai destruindo tudo. E aí eu pergunto, quando eu vou lendo o livro, eu vou perguntando assim, aonde ele vai parar? E ele destrói, onde ele vai parar? E eu vou falar onde ele parou.
Ele parou em Salmo 121. Elevo os meus olhos para o monte. Da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Elevo os meus olhos para o monte. A relação aqui é uma relação diferente. Preste atenção comigo. No Antigo Testamento, os ídolos, eles ficavam no alto e eles chamavam de postes ídolos. Então, toda vez que alguém levantava os olhos para o monte, eles viam ídolos. Na verdade, o que o texto está tentando dizer aqui para a gente é o seguinte: eu olho para os montes, mas o meu socorro não vem de ídolo, não vem de Baal, não vem de falsos deuses, não vem de ideologias erradas a respeito de Deus. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vocês conseguem perceber isso aqui? Ele não diz assim, ele não diz o meu sofrimento vem do Senhor. Não é isso que ele está dizendo, vocês percebem? Ele não está dizendo assim, a minha angústia vem do Senhor. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo, a minha frustração vem do Senhor. Não! Ele não está dizendo, a minha dor vem do Senhor. Ele não está dizendo, o meu castelo desmoronado vem do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o meu socorro vem do Senhor. Deixa eu falar um negócio para você agora. Atenção aqui. De Deus vem o socorro, não vem o sofrimento. De Deus vem o socorro, não vem o sofrimento. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Ei, o Deus que nós cremos é o nosso socorro, não é o nosso algoz. O Deus que nós cremos é o nosso Pai Celestial, que escolhe sofrer em nosso lugar, trazer para si a nossa dor, a nossa transgressão, impor sobre si o sofrimento. Ele levou sobre si o nosso sofrimento, trazer para si o peso da morte, para não impor esse peso sobre nós. Ele que escolhe sofrer para que em suas pisaduras, em suas dores, em suas chagas sejamos sarados. Ele escolhe sofrer em nosso lugar para que sejamos curados. Sim, de Deus não vem o sofrimento, de Deus vem a nossa libertação. De Deus não vem o sofrimento, de Deus vem a nossa cura. De Deus não vem o sofrimento, de Deus vem a nossa força. De Deus não vem o sofrimento, de Deus vem a nossa esperança. De Deus vem o nosso socorro, de Deus não vem o nosso sofrimento. Deixa eu te falar um negócio para você. Deus não é um algoz. Deixa eu te falar outra coisa para você. Deus não é um sádico. Deixa eu falar outra coisa para você. Deus não é um mau. Deus não é um inconsequente. Deixa eu falar outra coisa para você. Deus não é o impotente. O problema é que as teologias começaram a aplicar isso para tentar dar sentido. E a gente tem duas grandes matérias na teologia sistemática. Uma prioriza a relação com Deus sobre a soberania de Deus. E a outra prioriza a relação com Deus sobre a liberdade humana. Atenção. E aqui começam os nossos problemas. Sabe por quê? Porque Deus está para além de qualquer teologia. Deus está para além de qualquer coisa que a nossa cabeça possa alcançar. Então, se a gente encaixa Ele dentro de um lugar, o que vai acontecer é que sempre vai deixar ponto sem nó. De um lado, onde a soberania de Deus é importante, Deus é o Deus Todo-Poderoso, então inclusive dele vem o sofrimento, ele se torna um algoz, ele se torna um sádico, ele se torna um mau. E do outro, isso aqui é representado numa tradição no Antigo Testamento chamada Torá, é a lei de Deus, ele é o Todo-Poderoso. Do outro lado, são os profetas, a liberdade humana. Então, o que acontece se o homem tem liberdade? Então Deus é menor, ele é um frágil. Ele é alguém que não pode todas as coisas. Eu fico com a sabedoria, que é terceiro livro do Antigo Testamento, do livro sapiencial.
em que ele olha para as aberrações que o homem criou, ele olha para as não explicações, pelas faltas de explicações que o homem criou, onde a gente cria um monstro déspota e a gente cria um frágil chorão. Ele olha para isso tudo e ele fala assim: tá vendo todos os ídolos que estão ali? Tá vendo os deuses dos calvinistas, todo potente? Tá Deus dos arminianos, que são todo frágil. Isso tudo para mim é ídolo. Eleva os meus olhos para o monte, da onde virá o meu socorro. Eu olho para frente, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vocês percebem, gente? É muito bonito saber que dele não vem sofrimento, dele não vem amargura. Dele não vem o sadismo. A pergunta que eu te faço é: quem é Deus para você? Que ídolo de Deus você tem que quebrar hoje dentro de você? Porque isso já não cabe mais na figura de Deus. Isso não cabe mais. Meu querido, de Deus vem o socorro. De Deus vem o socorro. De Deus não vem o sofrimento. Ok, eu elevo os meus olhos para o monte e eu entendi a função e o papel de Deus, que é vir com socorro. A pergunta que eu faço é: qual é o meu papel? Atenção. Atenção a essa palavra. Ela é muito importante. Ela pode mudar a nossa forma de enxergar a vida. De que esperamos? O socorro de Deus nós sabemos, mas o que esperar de nós? O que o texto fala sobre o que a gente tem que fazer? Qual é a resposta disso tudo? Primeira coisa que eu falo para você é que o que nos cabe é olhar para o lugar certo, da forma certa. Deixa eu explicar. Eu elevo os meus olhos para onde? Para o monte. Eu estou olhando para o lugar certo, mas perceba, no monte nós não só temos Deus. Nós temos um poste ídolo ali, um poste ídolo ali, outro poste ídolo ali, outro ali. E ele fala assim: eu não olho para falsos deuses, eu não olho para apreensões diferentes de Deus, eu olho para o Deus Todo-Poderoso que fala: dele vem o meu socorro. Eu olho para Deus. Percebam? Eu olho para o lugar certo, mas não basta olhar para o lugar certo, eu tenho que refocalizar a minha lente. Nós somos míopes, nós enxergamos a vida de forma míope, nós enxergamos Deus de forma míope, nós enxergamos o próximo de forma míope, nós somos cegos. Essa é a verdade. Aqui o que eu falo é que existe uma questão de visão. Então, mais do que isso, para onde olhar? E o segundo lugar, como olhar? E é sobre isso que eu quero falar. Como você enxerga a vida define quem você é. Define inclusive a sua essência. Olha o que Jesus falou para os seus discípulos em Mateus 6, capítulo 22. Ele diz assim: os olhos são a candeia do corpo, ou seja, a forma como você vê ilumina ou gera trevas. Se você continuar no versículo 23, você vai perceber exatamente isso que o texto está falando. A verdade aqui, nós sabemos, de acordo com o próprio Cristo, que existe uma forma de olhar para a vida que é modelo. E Jesus já explicou isso. Jesus trouxe as crianças e falou assim: ó, vocês deixam elas virem para mim, porque elas são modelos para a gente. Elas representam o reino dos céus. Ou seja, o olhar de uma criança, a forma de viver de uma criança, talvez nos inspire nesse momento. E eu me lembro, porque tem gente que olha, mas não enxerga. Tem gente que só vê, mas não sabe enxergar, não sabe discernir, não sabe viver. Essa é a verdade. E eu me lembro de uma parábola contada por um poeta num livro de poesias. O nome dele é Rubem Alves. Ele fala sobre alguém que olha e alguém que enxerga. Ele trabalha a figura de um olhar adulto de uma mãe, de um olhar infantil de uma criança. E daí, esse texto narra que eles estavam indo para o mesmo lugar. E o que acontecia é que a mãe pegou o filho pelo caminho e começou a ir. O que ela fez? Ela pegou pelo braço, ela não pegou pela mão, sabe por quê? Porque pelo braço ela pode direcionar mais, sabe? Vão os dois, a verdade é que os dois vão pela mesma estrada, mas não vão pelo mesmo caminho. Um tem um caminho, a criança, e o outro tem um outro caminho, que é a mãe. São caminhos diferentes, apesar da estrada ser a mesma. A verdade é que o olho de uma criança é uma forma. O olho daquele que inclusive foi modelo para Cristo é um. O olho de um adulto era outro, principalmente naquele caminho. A mãe levava o filho para um lugar.
A criança achava super divertido andar e a gente tem que ter essa percepção. Andar é divertido, gente. Que divertido andar. Pena que a mãe não sabia andar porque não tinha olhos que sabiam brincar. Brincar. O pensamento da mãe era claro, eram as obrigações. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar em casa, fazer almoço para os meus filhos, colocar meus filhos no colégio, eu tenho que eu tenho que estudar com os meus filhos, eu tenho que botar as crianças para a escola, botar eles para tomar banho. Eram pensamentos pragmáticos, olhos adultos, olhos que infelizmente envelheceram, são pragmáticos em si, sabe? O que a mãe fazia quando andava? Passos firmes e imponentes, passos que sabem o que quer. A verdade, a mãe olhava para frente, porque não importava o lado, importava a obrigação, importava o lugar que se tinha que chegar. E a gente esquece que o lugar de chegada que é o céu é apenas o início de algo, porque a Bíblia fala que vos é chegado o reino dos céus. Vocês percebam, não é no futuro, hoje é chegado o reino, e a gente esquece que a caminhada inclusive já representa o reino. E o que nos acontece é algo incrível, porque a mãe olha para frente, ela olha para as obrigações, e a mãe não só olha para frente, ela olha para o chão. Sabe o que ela procura? Pedra, para que ninguém tropece. Mas aí acontece um negócio muito legal. Já o filho esquece, não olha para frente. Eu lembro do Theo e da Helena. Meu filho fez 4 anos de vida agora, dia 1º. E nós íamos aqui no shopping com ele para comer alguma coisa. É impressionante, porque o Theo, ele olha para as coisas assim, aonde eu posso me matar mais fácil? É literalmente isso. Ele tem, mas é assim, ó, é olho brincalhão. Ele não tá, tem horário, meu filho. E olha pra cá, sabe o que o Theo faz? A mãe vê uma pedra, sabe o que o Theo vê? O Theo vê um carrinho, bate-bate. Ele pega na pedra e a mãe fala assim: ei, meu filho, vai sujar a mão. O Theo tá vendo, sabe o que? Hot Wheels. E ele queria ganhar o Hot Wheels, ele ganhou o Hot Wheels. Ele tá vendo Hot Wheels. Você percebe? O filho vê flamboyões. O filho vê flamboyões e faz do flamboyão, inclusive, brinquedo. Ele vê orquídeas e faz das crianças, são o quê? São os dinossauros. A mãe não tem olhar nenhum para isso. Na verdade, o que a mãe olha é o pragmatismo, é a função, é o dever. A mãe não se diverte. Mas Jesus foi claro, gente. Ele nos ensinou que se quisermos ver e viver certo, temos que ser como criança. Sabe como é que a criança olha? Brincalhão. São brincalhões. A verdade é que a gente tem que brincar, gente. Como olhar? Como olhar? Ser como criança é olhar como criança. Afinal, os olhos são candeias do corpo, como lemos. E os olhos por si só nascem brincalhões. E aí é muito bonito porque continua essa possibilidade de ver como Deus vê, que é o olhar de criança. E o Rubem Alves termina falando assim: os olhos nascem brincalhões e vagabundos. É assim que o Rubens relata. Vêm pelo puro prazer de ver, coisas que por vez ou outra aparecem ainda nos adultos, no prazer de ver figuras. Mas aí, a mãe foi sendo educada, numa caminhada igual a essa. Sua mãe também a arrastava pelo braço, a mãe da mãe, né, a avó. E quando ela tropeçava numa pedra ou pisava numa poça de água, porque seus olhos estavam vagabundeando por moscas azuis e cachorros sem vergonha, sua mãe lhe dava um safanão e dizia: olha pra frente, menina. Olha pra frente, menina. Assim são os olhos adultos. Olhos não são brinquedos, são limpa-trilhos. Servem para abrir caminho na direção do que se deve fazer. Olhos são escravos do dever. Coitado dos adultos. Arrancaram os olhos vagabundos e brincalhões de crianças e os substituíram por olhos ferramentas de trabalho. Os olhos tornam-se escravos do dever. Os olhos solicitam: brinquem comigo. É tão divertido. Se vocês brincarem comigo, eu ficarei feliz e vocês ficarão felizes. Ah, meu querido, se os olhos são a candeia de corpo, a gente tem que entender um negócio. Se os olhos são a candeia do corpo, então, como você vê a vida define quem você vai ser. Deixa eu te explicar melhor. As lentes que se leem são tão ou mais importantes do que o que se está lendo. Vou explicar melhor. No mundo,
Tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Percebam, existe algo que é inerente à humanidade, que não é variável, é constante. No mundo tereis aflições. A vitória está aqui, constante para quem fizer alguma coisa, que está no meio. Tem de bom ânimo. Percebam? Morrer, passar por experiência de luto, passar por experiência de dor, de problema, vou falar um negócio, você vai ser bem-aventurado se você passar. Mas como assim, pastor? Porque se você não passar, quem morreu foi você. É ou não é? Gente, aqui ó, tá no pacote, galera. Ter aflição tá no pacote, mas existe alguma coisa, não temos o que fazer em relação a isso. Agora, existe uma coisa que a gente tem que mudar. A forma como a gente enxerga. Tem de bom ânimo. Como você enxerga, como você enxerga. As lentes que se leem são mais importantes do que o que se lê. Não tem jeito, gente. Nós vamos passar por dificuldade. Por isso, as lentes que se leem são mais importantes do que se lê. A pergunta que eu te faço é: como você lê a vida? Você tem luz dentro de si? Ou tem trevas para interpretar os fatos? Vou falar um negócio para você. Tem uma canção popular que eu acho que tem tudo a ver com o momento. Eu dei muito essa canção quando eu dava aula de música. Gente, é preciso saber viver. Tem gente que não sabe viver. Tem gente que bota 5 quilos no pé, todo dia acorda e vai viver a vida. E o pior, vai distribuindo pesado para quem tiver do lado. Gente, dá para ser leve ou não dá? Não dá para ficar do lado de gente pesada, gente, pelo amor de Deus. Vamos se libertar. Meu querido, como você pode fazer isso? Você tem que trocar sua lente. Não tem, a gente cantou hoje aqui. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jesus está falando assim, meu querido, olha só, a aflição está ali. Mas agora, você está cansado e sobrecarregado, opte por trocar de jugo comigo. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Vocês percebem isso? Gente, isso muda toda a percepção. Eu não estou aqui para dizer que existe uma teologia pessimista, não. Eu só estou dizendo que existe algo que é fato. Se você não passar pela experiência da dor profunda, do luto profundo, é porque você morreu. O que eu quero falar para você é o seguinte: escolha, decida ser feliz. Decida ser leve, decida como você lê a vida. Você enxerga por lentes escuras e turvas ou você enxerga por lentes que te iluminam? A pergunta que eu te faço é: como ler com as lentes certas? Como ler? E aí Jesus vai nos ensinar aí a Bíblia. Primeiro, opte por aproveitar a jornada. Olhos são brinquedos, gente. Não são limpa-trilhos na direção do que se deve fazer. Não encare o céu como a sua recompensa. O céu é parte do reino. O céu não é a totalidade do reino. Salvação é algo que nos é chegado. O reino de Deus nos é chegado. O que isso quer dizer? Meu filho, enquanto você não trocar sua lente limpa-trilho por uma lente de criança, brincando, se alegrando com os que se alegram, chorando com os que choram. Hoje eu estou bem popular. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Não, mas, gente, é uma verdade. Dá pra, assim, sabe qual é o meu pedido para vocês hoje? Dá para ser leve, tá? Dá para ser leve? Dá para se divertir na caminhada? Dá para olhar as borboletas voando? Dá para não fazer nada e olhar pro pássaro e falar: que legal, que legal. E o cachorro latiu, que legal, o cachorro latiu. Eu odeio, como eu preciso lutar com isso aqui. Eu não quero fazer dos meus olhos limpa-trilhos, escravos do dever. Você quer? Eu não quero, não. Por isso, meu querido, opte pela graça. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Mais graça, menos dever.
menos pecados próprios, conscientizados e absorvidos e introjetados como uma realidade ifutável e inegociável. Menos isso, mas graça. Quanta gente menospreza o sacrifício de Jesus na cruz, porque você não acredita no texto que diz que ele tomou sobre si as nossas dores, inclusive o sangue dele nos purifica de todo e qualquer pecado. Jesus já te perdoou e você não se perdoa, cara. Pô. Opte pela graça. Por isso, opte pela misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7 diz assim: bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Misericórdia, menos sacrifício, mais misericórdia. Eu estou te chamando hoje para brincar de roda, meu amigo. Eu estou te chamando hoje, vocês lembram? Pessoal que ia em acampamento de juventude, que levanta a mão aí. Caramba, quanto tem pouca gente, meu Deus. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. E a gente tinha um negócio chamado social. A gente fazia uma roda e cantava um monte de música. Eu abro essa janela, mais um. Eu corro e dou pulinho, parece um cabritinho, mais um. Para dentro e para fora. E eu tô te chamando hoje para brincar. Para brincar. Por isso, opte por amar. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus e tudo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por isso, opte pela leveza. Na verdade, venham a mim, Jesus falou, todos os que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, que eu sou vosso Deus. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis paz em meu viver. Você está sobrecarregado, tua visão é trilho. Jesus te fala hoje, opte em trocar de vista comigo. Aprenda a ver a vida como eu vejo, diz o Senhor. Por isso, opte por ser feliz. Feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para ali pertencer. Lembrando, gente, que felicidade é um lugar que chega com a lente certa que se usa para ver a vida. Não existe um lugar que chegamos na felicidade. Existem lentes desfocadas com o objetivo em chegar. E a gente sabe onde está a nossa plenitude. Se hoje choramos, seremos consolados. E um dia nós estaremos com Ele para a eterna felicidade. Mas percebam, a lente tem que ser trocada agora. Não estou falando de salvação. Eu estou falando literalmente de olhar a vida como Jesus vê. Jesus vê como criança. É leve. Faça das pedras carrinho bate-bate. Faça dos flamboyantes dragões para brincar. Faça da vida um lugar de diversão e alegria nele. Vamos ser leve. Vamos ser leve. Está na hora de olhar para o lado, tirar o olho da frente, trocar de lente nessa caminhada da vida e fazer de algumas pedras brinquedos e pegar na mão de Cristo e ser feliz nele para a honra e glória dele. Opte por olhar para Cristo. Elevo os meus olhos para o monte. Aí eu peço uma licença poética, gente. Eu sei que é anacrônico. Jesus ainda não estava nem nessa época de Salmo 121, mas eu vou falar de novo. Elevo os meus olhos para o monte do Calvário. E ali está Jesus. E ali está Jesus. E mais do que Jesus, aquele que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ali está aquele que nos disse: eu vim para te dar vida. E não é qualquer vida, é vida em abundância. Ali está Deus estendendo a sua mão e dizendo: eu te amo. Jesus nos fala hoje: eu levo sobre si as suas dores, eu levo sobre mim as suas transgressões. O castigo que te traz a paz estava sobre mim, mas por minhas chagas, minhas pisaduras, vocês podem ser sarados. Eu queria te encorajar hoje, meu querido, a quem sabe mudar
mudar a sua percepção de Deus sobre a sua vida. Atenção, ele não é um sádico. Atenção, ele não é um algoz. Atenção, ele não é um tolo, um inconsequente. Ele é o que vem em seu socorro. Ele é o seu pai. Ele te pega na mão, não no braço, porque ele quer desfrutar a caminhada contigo e te dar liberdade para isso. E desfrutar essa caminhada é o que ele quer. Meu querido, de Deus não vem o nosso socorro. Na verdade, de Deus vem o nosso socorro. De Deus não vem a nossa tribulação. De Deus não vem o nosso sofrimento. De Deus não vem o mal. De Deus só vem o bem. De Deus não vem olhos limpatrilhos. De Deus vem olhos brincalhões. Ei, Deus tem boas intenções com a gente. Não tenha dúvida disso. Deus quer nos abençoar. Não quer nos amaldiçoar. Deus quer nos restaurar e não nos punir e castigar. Deus está ao nosso favor e não está contra nós. Ele está atento para quando cairmos, mesmo que quando pequemos. Não para nos chicotear, e sim para dar as mãos e nos ajudar a levantar. Eleva os meus olhos para o monte. Saiba, o seu socorro vem do Senhor. Dele vem o socorro, não vem o sofrimento. Deixa eu falar um negócio para você. Que Deus você tem que destruir hoje na tua vida? Qual é a imagem de Deus que você tem que lançar hoje num abismo de esquecimento? Qual é? Quantos aqui frustrados com Deus? Porque o dogma falou que era assim, tem que aceitar e ponto final. Será que Deus para você é um sádico? Será que Deus para você é um tolo? Será que Deus para você é um algoz? Deixa eu te falar outra coisa. À luz das leituras que você faz sobre Deus, de acordo com Feuerbach, que é um filósofo, nós somos essa anti-imagem de Deus. O que nós nos tornamos? Será que nós nos tornamos um algoz da nossa própria história, da nossa família, daqueles que nos cercam? Será que nós trocamos a visão do fardo leve, suave? Nós trocamos a visão de olhos brincalhões vagabundos, de acordo com o poeta, para colocar e introjetar dentro de nós uma realidade de olhos limpatrilhos, escravos do dever. Ei, o Senhor te chama hoje, aqui, essa manhã, para viver essa leveza que só o Pai dá. Mais do que viver só essa leveza. O Senhor te chama aqui hoje, essa manhã, para experimentar a vontade boa, perfeita e agradável. Mais do que isso, o Senhor te chama hoje aqui, para gerar vida, e vida em abundância. Outro dia eu preguei uma mensagem que fala sobre vida e abundância. É mais do que vida e abundância. É vida pra caramba. Eu tô falando pra você, crente. É contigo. Que tal desconstruir e criar? Eleva os meus olhos para o monte. Ali, eu vejo um Deus sádico. Caramba, a minha lente se tornou sádica. Outro ídolo ali, ó, Deus com letra minúscula. Eu vejo um Deus turrão, de responsabilidades. Veja, não tem nada de errado nisso, a responsabilidade. Mas o Deus que coloca a responsabilidade acima das pessoas. Caramba, eu me tornei assim. Eu vejo um Deus que inclusive se tornou lei e não se tornou espírito. E eu prendi ele. Caramba, eu me tornei legalista. Eu vejo um Deus que não define nada. Eu vejo um Deus que literalmente é solto. E porque é solto por diversas vezes, me tornou libertino. Caramba, eu me tornei libertino. Caramba, eu vejo um Deus que me pune porque eu fiz coisas erradas. E o meu sofrimento vem dele, inclusive a morte da minha família. Caramba, eu critico o outro que é assim. E tento julgar pelo que aconteceu. Elevo os meus olhos para o monte. Da onde me virá o socorro? E o Senhor te fala essa manhã,
Os deuses são falsos. Eu sou o Senhor que venho ao seu encontro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Talvez você está aqui essa manhã e o que aconteceu é que você nunca teve um encontro com esse Deus que veio ao socorro. Nunca. Você está aqui essa manhã e Deus te chama hoje para viver uma vida nova com Ele. O Espírito ministrou com você forte e falou: meu filho, eu estou aqui, eu quero ser o seu socorro. A única coisa que você precisa é falar: Senhor, venha o meu socorro. Se você quer uma vida nova com Cristo, hoje, essa manhã, eu te convido para fazer uma oração no seu coração. Diga assim para o Senhor: Senhor Jesus, sou falho, sou pecador. Senhor Jesus, sou carente da sua graça. Me muda os meus olhos. Eu entendo que de ti vem o socorro, por isso me socorre. Me perdoa. Me faça novo, Deus. Me muda, Deus. Entra no meu coração. Essa é a minha oração. No nome de Jesus. Amém. Você continua com seus olhos fechados, a cabeça baixada. Você orou assim, levanta sua mão onde você estiver. Só quero te ver. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Estou vendo você, querido. Mais alguém orou assim? Dizendo: entra no meu coração, Deus. Mais alguém orou assim, dizendo: Senhor, eu sou todo seu. Eu quero uma vida nova com Cristo. Hoje, esse é o seu caso. Levante sua mão onde você estiver. Sabe, talvez o seu caso aqui hoje seja que você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Mas hoje, esse Deus que por diversas vezes você fez com letra minúscula, o Deus com letra maiúscula, o Deus do socorro, chegou aqui essa manhã na sua vida e te impactou e disse assim: meu filho, volta. Meu filho, volta. Volta para os seus caminhos. Volta para os meus caminhos. Volta, volta. Se esse é o seu caso, quer voltar aos caminhos do Senhor hoje, levante sua mão onde você estiver. Eu quero te conhecer. Você está aqui voltando para os caminhos do Senhor hoje, levante sua mão onde você estiver. Eu queria falar com você da internet também. Tem um número aí. Sabe o que eu queria fazer? Que a gente queria orar com você do outro lado. Se você acredita, se você orou comigo, entregando a sua vida hoje ao Senhor, se você orou comigo querendo uma vida nova com Cristo, escreva no chat eu creio. E mais do que escrever no chat eu creio, entra aí nesse telefone que está na sua tela, alguém do outro lado vai orar com você agora. Isso vai ser muito legal. Nós vamos marcar esse momento com o poder de Deus na sua vida. Não deixe de fazer isso. Faça isso agora. Meu querido, atenção que eu vou falar. Se permita abrir o coração para o Deus que vem o socorro. Você que levantou a sua mão hoje pela manhã, eu queria orar com você nesse momento. Levanta a sua mão mais uma vez lá no alto, assim, bem alto. Se você levantou, levanta bem alto a sua mão, mais uma vez, só para eu ver. Isso, bem alto, ó. Levanta bem alto. O que vai acontecer? Sei que teve mais alguém aqui pela frente. E a gente vai orar com você nesse momento agora. Isso, tem uma outra pessoa ali do lado. Tem um outro rapaz aqui também. Aqui, ó, gente. Vem aqui, por favor. Isso. Isso. Caio, aqui, por favor, nessa fileira aqui. A gente quer ter esse momento de oração. É tão forte isso. É tão importante. Isso, ó. Tem uma pessoa ali com a mão levantada ainda, ó. Precisa alguém chegar ali, é uma moça. Muito obrigado, Bia. Muito obrigado. Olhe para mim. Olhe para mim. Igreja, é com você que eu quero falar agora. Se você está aqui hoje e entende que precisa mudar de lente, olha para mim aqui, ó, atenção. Se você entende hoje que precisa mudar de lente, olhar para o monte e enxergar o Deus que socorre, olhar para o monte e receber esse fardo leve do Senhor. Se você está aqui hoje e precisa quebrar algum Deus na tua vida, que não representa a imagem do Senhor que vem de socorro, e se reconciliar com Deus Todo-Poderoso, esse manifesto em Cristo, que tomou sobre si as nossas dores, tomou sobre si as nossas transgressões, esse Deus que quer ministrar o seu coração. Se
Se você entende isso, eu te convido nesse momento, fique de pé no seu lugar, dizendo assim: Senhor, eu quero contigo morar, eu quero contigo ter aliança, eu quero mudar as minhas lentes, eu quero fazer de ti a minha morada, com as lentes certas, no lugar certo, da forma certa, com a percepção certa, destruir falsos deuses e entender que o nosso Deus não é contra mim, mas é a favor de mim. É isso. Aleluia. Clame ao Senhor nesse momento. Clame ao Senhor nesse momento e diga: Senhor, muda a minha história, muda as minhas lentes, muda as minhas lentes. Vamos cantar assim, ó, clame, fala assim, ó. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, yeah. Preparado pra mim, oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Senhor, nós colocamos esses seus servos que se entregaram a ti nessa manhã, e nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha habitar cada porão da alma deles, Deus. No nome de Jesus, habite cada porão da alma deles. E nós te pedimos, Senhor, toda imagem errada sobre si, toda imagem errada sobre Deus, tudo isso que possa ser quebrado pelo seu nome, que o teu Filho Jesus venha ao seu encontro nesse momento e os abrace com amor, Senhor, com amor. Abrace esse povo com amor. Senhor, nos ajuda, Senhor, como igreja. Nos ajuda, Deus, como igreja, a cuidar desse povo. Senhor, nos ajude como igreja a abraçar esse povo, a fazer esse povo crescer em conhecimento contigo, Senhor. É isso que nós queremos, Deus. E nós te pedimos, Senhor, como igreja nesse momento, Senhor, nós queremos servir um Deus que não é algoz. Nós queremos servir um Deus que não é tolo. Nós queremos servir um Deus que não é mau, um Deus que não é inconsequente. Por isso, Senhor, nós aceitamos quebrar qualquer percepção errada sobre Deus. Nós aceitamos quebrar qualquer percepção que não tem a ver com o seu Filho, que morreu por nós. Venha ao nosso encontro, venha ao nosso socorro, para que tivéssemos vida. Por isso, Senhor, nós como igreja, nós falamos: vem, Senhor, vem, Espírito de Deus, o Senhor e o Deus que vem em nosso socorro. Vem sobre nós, Senhor, e venha com seu socorro, com sua paz, com seu amor, com sua unção, e toma a nossa igreja, Senhor, de uma percepção certa sobre quem és. Nós te pedimos, Senhor, mude as lentes, que não sejam lentes que tenham a ver com Cristo. Mude as lentes pesadas. Nós queremos ser lentes de criança. Nós queremos nos divertir e vivenciar o reino de Deus através da leveza que é o seu reino, que é leve, é sutil, e nós trocamos de peso contigo essa manhã, e nós encontramos em ti presença e percepção eterna de um Deus brincalhão, de um Deus leve. Nós te amamos, Deus, e nós te engrandecemos. Essa é a nossa oração,
no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por falsas percepções que se quebram em relação a Ti. Obrigado, Senhor, pela leveza que encontramos em Ti. Nós não aceitamos um Deus carrancudo, porque Tu não és. O Senhor é alegre por natureza, porque a sua alegria é o que nos fortalece. Como que um Deus que pode gerar alegria não é alegre em si? Mas nós somos alegres e felizes contigo, Senhor. E nós te amamos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Você pode continuar de pé. Sabe o que a gente vai fazer agora? Nós vamos brincar. E isso acontece, gente, toda semana nas células. Acabou aquele momento de célula, o que a gente tem depois? Comida. E o que é comida se não ceia? E o que é ceia se não memorial de um Deus que fez sério, mas no final das contas, para que fôssemos plenamente felizes com sua ressurreição. O que nós celebramos hoje aqui não só é a morte, mas como a ressurreição de um Deus alegre, que entendeu por si não ser como Deus, autocrata, todo-poderoso, mas se diminuiu, tomou a forma de servo, semelhante ao homem foi. E o que aconteceu? Que na condição de humano, Ele viabilizou a forma da gente continuar sendo feliz e brincando. E o nome disso é morte nele, para ser ressurreto nele. Ah, meu querido, que alegria e que símbolo lindo da presença de Deus. Um Deus que faz do rito e do dogma lixo diante da alegria no Espírito que Ele nos proporciona. Hoje nós não vamos quebrar um pãozinho e comer, não vamos pegar um suquinho e tomar. Nós vamos nos divertir no fato de que Ele morreu, mas vivo está. Que delícia, que alegria, que gostoso. Muito obrigado, cara. Que alegria saber que o Senhor nos criou para a liberdade e para a vida e para o amor e para a alegria. Quem pode participar desse momento? Você, servo do Senhor, em comunhão com a sua igreja, você está convidado a participar. A ceia também nos coloca diante de uma realidade importante. Atenção ao que eu vou falar. Nos coloca na condição de olharmos para o lado e vermos que se falta alguém aqui, que a gente tem acesso, isso nos responsabiliza e entender que eles estão mortos, mas sem Cristo. E é papo nosso, aqueles que já estão na luz, de gerar luz. Por isso eu te desafio nesse momento, meu querido. A morte não pôde detê-lo, e assim somos ressurretos com Ele. E a consequência disso é que nós temos que ser representação de vida para aqueles que estão nas trevas. Meu querido, não faz sentido viver um evangelho para si. O evangelho nos responsabiliza diariamente. Não tem como participar da ceia e não fazer como Isaías. Não tem como. Foi impactado, foi mudado, foi transformado, mas foi apertado. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías falou, eu entendi, não faz sentido ser igreja se não viabilizar a igreja. Eis-me aqui, Senhor, me envia, me envia, me envia. Que você seja a resposta da comunhão e da morte e ressurreição de Cristo para muitos ao sair daqui, meu querido. Os elementos estão na sua frente e aqui está o texto: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Em obediência à ordem do Senhor, vamos comer o pão. Aleluia. Na verdade, o pão não foi apenas vertido como corpo, mas o corpo representa uma atitude
integral de um Deus que nos amou e foi ao fim integral. E porque não foi a esse fim integral, Ele também olhou para a gente e falou: meu querido, só preciso do seu coração. E nós respondemos ao Senhor dizendo assim: tudo que temos, tudo que somos, tudo que seremos, todas as nossas emoções, o nosso tempo, o nosso dinheiro, tudo é teu, Senhor. Pois se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Portanto, quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor. Que essa percepção te invada essa manhã, querido. E Ele continua dizendo assim: depois de ter ceado, tomou o cálice, Jesus, e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Em obediência à ordem do Senhor, bebamos o cálice. Obrigado, Senhor, pelo seu sangue vertido, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não poupou o que te há de mais precioso, que foi o seu Filho. E assim, para que tivéssemos vida e tivessem abundância, mas nós falamos hoje, que nem o apóstolo Paulo falou: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Na verdade, o salário do pecado é a morte, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, sigamos firmes, pessoal, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que aquele que morreu e ressuscitou é expressão de ressurreição em nós. Por isso que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, que o Senhor te guarde a sua entrada, a sua saúde, desde a tua saída, desde agora e para sempre. Assim diz o Senhor. Ele é o guarda de Israel que não toscaneja, Ele é o guarda de Israel que nunca dorme, Ele é o que nos protege, Ele é quem vem ao nosso encontro. Assim diz o Senhor. Ele não é dor, Ele é alegria, gozo e paz no Espírito. Que a sua semana seja abençoada, que a leveza do Senhor te alcance e que o Espírito possa ser em você e através de você, no nome de Jesus. Amém, amém. Ótima semana, querido. Deus te abençoe. Vamos cantar. Reis o